Isso foi a coisa mais anti-coach que eu já vi na minha vida. Eu tô falando do anime Zounsen, um anime novo sobre apocalipse zumbi que chegou e já tá dando o que falar. E foi a coisa mais anti-coach que eu já vi, porque além de satirizar aquelas citações e ensinamentos dos coaches que a gente vê nos podcasts, o anime faz comparações e mostra as consequências desse tipo de mentalidade de que é só se esforçar bastante que resolve tudo, além de também tecer uma crítica à positividade tóxica em dado momento. Como é um anime de comédia, ele, claro, coloca situações absurdas pra tecer as suas críticas e mostrar os seus pontos de vista. No episódio 1 do anime, tudo isso fica bem aparente e por isso é nesse episódio que a gente vai focar. Então bora lá. Zounsen conta a história de Akira, um jovem que acabou de entrar em uma empresa que é produtora de comerciais. Tudo vai muito bem, ele tá muito feliz, se apresenta pros seus novos colegas de trabalho e até curte um happy hour depois do horário do expediente. Mas é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Os funcionários voltam pra empresa e viram a noite trabalhando. O Akira, claro, faz isso também e até acaba dormindo no escritório. Ele acha tudo estranho e pensa que aquilo não é normal. Mas os dias vão passando e ele vai trabalhando cada vez mais e mais, fora dos horários de trabalho e sem receber nada por aquilo. Vemos então o Akira chegar morrendo de cansaço em casa, descansar muito pouco e já acordar depois dizendo que ainda precisa dormir mais. Eu não suporto mais. Nesse momento, o Akira respira fundo e começa a dizer coisas como: para de choramingar, isso não é nada, se acostuma logo, eu escolhi essa carreira, engole o choro, Akira, e seja forte. Como eu falei, é um anime de comédia, então eles exageram pra dar esse tom, mas é bem fácil fazer comparações entre essas situações e algumas falas de coaches, dizendo que é só querer e que se não tá dando certo é porque você não quer o bastante ou não tem o mindset correto. Então o anime começa a ironizar a situação. O Akira fala que a empresa tem benefícios e aí um colega dele confirma dizendo que eles têm férias, mas que nunca viu ninguém conseguir usar. Depois o Akira diz que tem um líder de equipe muito compreensivo, mas na verdade vemos que esse líder só grita e diz coisas contraditórias. Uma hora ele pede pra resolver o problema sem consultar ele, porque ficam pedindo tudo pra ele, e na outra ele reclama que fizeram algo sem consultar ele. Ué? Vemos então o Akira aos poucos ir se tornando um zumbi, por assim dizer. Ele não tem mais prazer em nada, seus olhos estão cheios de olheiras, ele não consegue mais raciocinar direito. Resumindo, tá totalmente no modo automático, só existindo. Nesse momento ele já tá trabalhando na empresa há 3 anos, então ele diz que só o que ele queria é dormir e não acordar mais para não ter que ir trabalhar. Olha que pesado. Ele se torna uma pessoa anedônia. Ou seja, não sente mais prazer ou felicidade em nada. E esse é outro ponto interessante se juntarmos com a parte de quando o Akira tenta se incentivar, que eu acabei de falar. Atualmente, com esses ensinamentos de coaches e principalmente livros de autoajuda, quando alguém não consegue cumprir a sua meta, o seu objetivo, ou se sente desmotivado ou cansado para isso, a pessoa se culpa. Isso acontece por causa desse sistema que é criado dizendo que você não se esforçou bastante ou que não quis o bastante. Os ensinamentos e os livros de autoajuda têm essa blindagem de nunca estarem errados. Isso porque deixam de lado muitos outros fatores importantes, como questões sociais, econômicas e estruturais que afetam a vida das pessoas, que tem a ver com o fato de que cada indivíduo tem suas próprias experiências, desafios e necessidades. Continuando, o Akira não sente mais prazer em nada, e isso é representado pelas cores preto e branco que permeiam tudo. Akira então encontra um zumbi, depois outro e começa a fugir deles desesperado. Até que em dado momento, ele percebe que como tá tendo um apocalipse zumbi, ele não vai precisar ir trabalhar mais. E com isso ele fica super feliz. As cores aparecem e a trilha sonora cresce com força. Uma ironia e comédia muito bem construídas que fazem a gente rachar o bico, principalmente por tudo que nos foi mostrado antes dele virando um zumbi humano de tanto trabalhar. Todo aquele contraste. A pandemia de zumbis então, causada por uma doença, ironicamente, foi o que curou Akira. Teve o efeito contrário para ele. Todos que não eram zumbis viraram zumbis e ele, que naquele momento era um zumbi, se tornou humano de novo. Aqui pra mim nessa parte do anime também vem uma reflexão do tipo, só sendo louco mesmo pra viver de maneira saudável, se sentir saudável num mundo maluco e doente como esse. Claro que não precisa ser doido bastante pra acontecer um apocalipse zumbi e você ficar feliz como acontece com Akira. Como eu falei, é um anime de comédia bem exagerado, eles fazem isso pra gente dar risada, mas você entendeu. Então o Akira sobe até o topo do prédio e começa a fazer planos, pensar no que vai fazer da vida. E isso gera uma outra reflexão também. A gente tem a mania, tem a
visão, muitas vezes, de que a gente precisa alcançar e conquistar muitas coisas, certas coisas, né, para então começar a viver, ou que a gente vai se sentir feliz somente quando alcançar essas coisas que a gente idealizou. E a reflexão que eu deixo é que o viver, o aproveitar a vida, não deveria ser mais importante que o trabalho, ou pelo menos complementar ele. Então por que a gente se prende pensando que só quando alcançar essas certas coisas, só aí a gente vai estar feliz, sendo que essas coisas deveriam complementar e aumentar a nossa felicidade, e não criar ela do zero. O Akira esperou um apocalipse zumbi para começar a fazer pequenos planos como sair com amigos ou simplesmente assistir um certo filme. É melhor não ter que esperar um apocalipse zumbi para começar a viver e aproveitar os pequenos momentos e detalhes da vida que são tão importantes, né? Falar com um amigo que você não fala faz tempo, tentar marcar um encontro entre amigos que você não fala faz tempo, tirar um tempo para conversar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, simplesmente andar pelo seu bairro e observar os cachorrinhos fofinhos, pedir pros donos para fazer carinho, e por aí vai, essas coisas simples. Zonsen é um anime que eu gostei bastante, principalmente pelo seu tipo de comédia, que é muito construída dentro das contradições das realidades dos seus personagens, algo com uma proposta diferente e que eu, pelo menos, não via nenhum anime trazer há algum tempo. Espero que você assista e se divirta tanto quanto eu me diverti também.